Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos falar sobre a função do primeiro grau ou função afim. Vamos fazer um resumo, bem rápido sobre o que você tem que saber sobre essa função. Ela tem a forma y igual a x mais b, sendo a sendo diferente de zero. O a tem que ser necessariamente diferente de zero. O a é o coeficiente angular, onde está junto ao x. Se o a for igual a zero, zero vezes x, você mata o x. Então você não tem um termo dependente da função, fica só com y. Então não pode ser uma função do primeiro grau ou função afim. Bom, temos aqui os exemplos de função do primeiro grau. A função y igual a x mais 1 é dita função crescente, porque o a é maior do que zero, o a é positivo, o a é igual a quanto? Igual a 1. O b da função é o chamado coeficiente linear, aqui no caso é 1. O outro exemplo aqui, a função decrescente y igual a menos 2x mais 2. Para ser decrescente, o a tem que ser menor do que zero, o a tem que ser negativo. O coeficiente angular é menos 2 e o coeficiente linear é 2. O que é o coeficiente angular, então? É a angulação da reta. E o que é o coeficiente linear? É onde a reta corta o eixo y. Aqui nesse caso, você tem aqui a reta passando pela ordenada no y igual a 2, que é o b da função. Ok? Bom, um outro elemento importante da função, do gráfico da função, é onde ela corta o eixo x, que nós chamamos de zero ou raiz da função. E como é que eu sei onde ela corta o eixo x? Por exemplo, aqui eu estou vendo pelo gráfico que ela está cortando o eixo x, o valor é igual a 1. Mas se não tivesse o gráfico, bastaria que eu pegasse então aqui a fórmula da função. No caso aqui, y igual a menos 2x mais 2 e colocasse y igual a zero. Ao fazer isso, temos aqui uma equação onde vamos achar o valor de x. X igual, então, a quanto? X é igual a 1. Assim que nós achamos o zero ou a raiz da função, colocando y igual a zero. Agora, como é que nós achamos o coeficiente angular, que é o a, o coeficiente linear, que é o b, e como é que nós obtemos a fórmula da função, né? Então vamos lá. Se você tem aqui, por exemplo, os pontos dados 0 e 2 de uma determinada função do primeiro grau, ou melhor, 0 e menos 2, e um segundo ponto 1 e 1, lembrando, né, que os pontos aqui você tem x, y, não é isso? X, y. Como é que você vai achar, primeiro, o a? O a, basicamente, você vai pegar uma relação entre um y final menos um y inicial sobre um x final menos um x inicial. Naqueles casos, vamos pegar aqui esse y final 1. Então, eu tenho 1 menos 2, olha, menos 2. E aqui embaixo eu tenho 1 menos 0. O menos 1, multiplicando aqui, menos vezes menos dá mais. Então, você vai ter, na verdade, aqui 1 mais 2, que você vai ter 3. E aqui 1 menos 0 vai dar 1. 3 sobre 1 vai dar 3. Então, essa função que eu quero achar aqui, com esses dois pontos, tem um coeficiente angular igual a 3. Bom, e agora? Como é que você vai achar, então, o b da função? Basta você pegar a fórmula geral, y igual a x mais b, e pega qualquer um dos pontos, pode ser o 0 menos 2 ou 1 e 1, e substituir aqui, juntamente com o coeficiente angular, e você acha o b. Vamos pegar o ponto 1 e 1, x
e y ambos igual a 1. O a igual a 3 vezes 1 mais b. Resolvendo aqui, 1 igual a 3 vezes 1, 3 mais b. Passando b para o outro lado, ficaria quanto? b é igual a menos 3 mais 1. b é igual a menos 2. Então, achei o b. Ora, achando o b, eu tenho a fórmula da função y igual a... O a é o 3, x, e o b é o menos 2, coeficiente linear. Assim que nós achamos, então, o coeficiente angular e o coeficiente linear da função através da utilização de um ponto, ok? Que no caso aqui foi os pontos 1 e 1. Nós também podemos achar a imagem, né? A imagem de qualquer valor de x. Então, por exemplo, quando eu faço uma pergunta para você, o f de x de uma função, eu estou perguntando qual é o valor, por exemplo, de 3, sendo x, qual seria o y correspondente. Se eu pegar aqui essa função decrescente, y igual a menos 2x mais 2, quando eu peço f de 3, eu quero achar o meu y para um x correspondente a 3. Basta substituir aqui, ó, menos 2 vezes x igual a 3 mais 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, tem menos 6 com mais 2, vai dar quanto? Vai dar menos 4. É o respectivo f de 3. Bom, então aqui hoje nós fizemos uma breve explanação sobre a função do primeiro grau, a função afim, e os elementos principais da função, o seu gráfico, crescente ou decrescente, como achamos o coeficiente angular, como achamos o coeficiente linear, como achamos zero ou a raiz da função e, dado 2 pontos, como nós achamos a fórmula da função. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, inscrevam-se e até uma próxima oportunidade. Bons estudos!